Ninguém te deve nada. E no momento que você começa a pensar, não, mas eu tô casada com a pessoa, se ela não faz tudo o que eu quero, aí você começa a cobrar, você começa a reclamar, você começa a dizer, ai, mas eu tô sexta-feira em casa à noite e você vai sair com seus amigos, não vai ficar comigo? Primeiro, não é uma mera escolha. O cara tem alcoolismo, ele tá todo atrapalhado, o cérebro dele tá todo bagunçado. Faz parte, muitas vezes, dos sintomas. Qualquer pessoa que vive uma falsidade, mesmo bem intencionada, eu vivo só pra agradar o outro, eu vou estourar. Você está ajudando ou não está ajudando a pessoa que você ama como uma decisão sua. Ai, mas eu já dou tanto amor. Será que é amor ou ansiedade? Quando eu ajudo de uma forma irresponsável, quando eu estou mais preocupado em aliviar a minha ansiedade sem entender o que está acontecendo ali, isso é amor ou é covardia? Isso é amor ou é egoísmo? Esse julgamento eu vou deixar com a sua consciência. O que você está fazendo com a sua vida? E com a vida das pessoas que você diz que ama. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no meu canal em que eu falo sobre estratégias para você fazer quem você ama parar de beber sem deixar de cuidar de si. Meu nome é Vitor Blasius, eu sou médico psiquiatra e no vídeo de hoje eu vou te falar sobre uma forma de você impedir que o alcoolista que você ama destrua a sua vida para você fazer quem você ama parar de beber. Certo? Muita gente que convive com o alcoolismo de alguém, por não saber do que eu vou falar nessa live de hoje, acaba se vendo numa situação muito ruim, até pior do que ela já seria, por conta de um mecanismo psicológico que as pessoas acabam se colocando, né? Se você me diz uma coisa, você já sentiu que o alcoolista que você ama é malvado com você, que ele é cruel com você? Você se sente às vezes impotente ou travado na vida por culpa do alcoolista que você ama? Você se sente frustrado, frustrada, desvalorizada, desrespeitada, né? Preterida pelo alcoolista que você ama? Conta nos comentários para eu saber se isso afeta você. Ou às vezes você olha para o alcoolista e pensa que ele é uma pessoa que é sem vergonha, que é sem caráter, que é uma pessoa que não se esforça e que por conta disso ela faz mal aos outros, e que você às vezes percebe que você tem a vontade assim de fazer justiça com o alcoolista que você ama, porque você acha que ele age de formas injustas. Ou às vezes você olha para o alcoolista que você ama e você pensa, Vitor, tudo isso que você disse não é o meu caso. O meu caso é diferente, eu tenho muita pena do alcoolista que eu amo, porque eu vejo que ele sofre, eu sofro com a dor dele, eu acho que eu sofro mais do que ele, pobrezinho, como ele é uma pessoa que, meu Deus, ele só precisa de mais carinho, de mais ajuda, ele só tá com dificuldades, eu preciso dar mais apoio para ele, né? Você já pensou alguma dessas coisas? Né? A maioria das pessoas que convivem com o alcoolismo de alguém pensa alguma dessas coisas. Coisas do tipo, o alcoolista está roubando meus anos de vida, ele está tirando a minha felicidade. E eu já vou falar algumas coisas sem tanto receio de ser polêmico, né? Porque se você pegar só um pedaço desse vídeo, você não vai entender. Mas você vai precisar ouvir ele inteiro para você entender o raciocínio que eu estou dizendo. Porque de maneira alguma eu estou aqui desvalorizando ou minimizando a sua dor e o seu sofrimento, tá? Eu entendo que você viver com o alcoolismo de alguém que você ama é algo desafiador, é algo que exige muito do ponto de vista emocional também. Mas às vezes você acaba piorando as coisas por enxergar de uma maneira imatura, por conta de uma forma imatura emocional de enxergar as coisas. E talvez você nunca na sua vida tenha parado para pensar nisso, que você está se aprisionando numa mentalidade, numa forma de enxergar essa situação que faz você sofrer mais, que te afasta da sobriedade de quem você ama e que espalha a dor como se fosse perfume em todos os cantos, né? Que você sofre mais, você causa mais sofrimento e você torna a sua solução, a sua trajetória insolúvel, sem solução. Porque você se coloca sem querer numa das posições imaturas e infantis e disfuncionais que eu vou te explicar agora. E às vezes você se justifica a miséria da vida, a dor da vida que você está sentindo hoje, as suas frustrações,
baseado numa ficção que você cria na sua mente. E claro, se você soubesse como é que isso funciona, você buscaria se afastar disso. Mas é um tipo de jogo psicológico, é um tipo de esquema mental que muitas pessoas se colocam muito fácil. Que muita gente que você vai ver por aí se coloca sem nem perceber. Tá? Que são certos hábitos de lidar com os sentimentos e de interpretar situações. Olha, por conta da influência da sua história de vida, né, da sua história de criação, o nosso cérebro ele vai sendo moldado, a parte que interpreta o mundo, a parte que reage ao mundo, que é principalmente o córtex pré-frontal, é uma área que ela está em desenvolvimento durante a nossa infância, né? Ela vai chegar a se desenvolver até em torno dos 25 anos de idade. Então, e o resto do nosso cérebro ele já é praticamente pronto logo ao nascimento. Né? No nosso sistema nervoso central tem partes que são responsáveis pelo controle cardíaco, respiratório e vários sistemas, a maior parte dos sistemas cerebrais, assim, do sistema nervoso central, já é pronto ao nascimento, ou quase pronto. Mas o córtex pré-frontal, que é a área que interpreta as coisas, que analisa, que avalia, que também é responsável pela regulação emocional, né? Você conseguir enxergar as coisas com mais clareza e administrar os seus sentimentos, ela é muito influenciada pelo meio, né? Pela forma que você foi criada, pelos discursos que as pessoas ao seu redor falavam. Por exemplo, mesmo que não se tinha uma situação na sua casa em que os seus pais, mesmo sem te ensinar isso, eles eram muito de acusar os outros, eles eram muito de se queixar que a vida não era justa, eles eram muito de querer colocar uma pá de cal nos problemas. O que isso vai acontecendo? Vai fazendo você ter dificuldade de enxergar a vida adulta e os relacionamentos com maturidade. Você fica raso, você fica uma pessoa rasa. E você ainda acha justificável, você trava, você como se colocasse uma venda na frente dos seus olhos. E você não desgruda dessas posições. Né? Padrões repetitivos de lidar com as suas próprias emoções. E nesses padrões você acaba culpando os outros, se enxergando como um pobre coitado, sem condições de fazer nada, né? Uma mera vítima das circunstâncias, né? E por serem esses hábitos emocionais, eles acabam sendo repetidos ao longo da vida de uma forma quase que automática. E você às vezes até acredita. Vitor, mas é fácil você falar, né? Você não é casado com um alcoolista há 25 anos, como eu sou. Então eu sou casada com um alcoolista há 25 anos, Vitor. Eu sou a única pessoa que pode falar alguma coisa a respeito, porque eu tenho conhecimento de causa. Aí eu falo, fulana, você já sabe lidar com isso? Sei sim, e não tem solução. E sai pra lá com esse papo aí, porque eu sou uma vítima, coitadinha, sofredora. E eu só quero ouvir pessoas que passem a mão na minha cabeça, que deem tapinhas nas minhas costas e que ressaltem o quanto eu sou uma pessoa boa e que não mereço nada disso. Que pobre de mim que tenho esse inferno dessa pessoa na minha vida. É um inferno viver com um alcoólatra, né? Aí já passou isso pela sua cabeça? Ou você conhece alguém assim? Por que as pessoas começam a pensar dessa forma? E eu vou te explicar por que isso te atrapalha, se você pensa assim ainda. Tá? O seguinte, esses hábitos emocionais infantis, imaturos, disfuncionais, eles têm uma natureza correta. Eles têm um objetivo bem intencionado, que é, você acaba nesse emaranhado desses jogos mentais que eu vou te explicar aqui, por um bom motivo. Só que você se perde no meio do caminho. Esse bom motivo são as necessidades emocionais. Nós não precisamos, já ouviu aquela música? A gente não quer só comida, a gente quer bebida, diversão. Sabe essa música? A gente não é feito só para ter... tem uma outra poesia muito legal que fala o seguinte, que nós precisamos de arroz e flores. Arroz para viver e flores para ter pelo que viver. Né? São metáforas, né, da arte, explicando um pouco de que nós não temos necessidades meramente orgânicas, tipo assim, fome, sede, oxigênio. Não, nós temos necessidades humanas, universais. Por exemplo, a necessidade de ser respeitado, a necessidade de ser valorizado.
E muitas vezes, todos têm uma necessidade, às vezes é mais escancarada, às vezes mais é oculta, mas uma necessidade de ser importante. Então, se você... Necessidade, por exemplo, na infância, você tem uma necessidade muito extrema, na vida adulta também tem, mas de ser cuidado, né? E se muitas vezes os seus pais, por várias razões, né, isso é uma coisa transgeracional, cultural, eles não tiveram condições de te oferecer o suporte emocional, o desenvolvimento emocional adequado, e você pode olhar para mim e falar, Vitor, mas eu recebi o desenvolvimento emocional adequado. Espera, escuta até o final e daí você depois fala se foi ou não. Não é uma crítica aos seus pais. Senão a gente vai criticar os pais deles, os pais deles, os pais deles, os pais deles, vai chegar a lugar nenhum. E o ponto não é culpar ninguém, o ponto aqui é compreender as consequências que as coisas foram levando ao longo do tempo. E a maior parte de nós teve uma criação em que as necessidades emocionais não eram atendidas de uma forma adequada e se criou uma dinâmica ineficaz para resolver as suas próprias necessidades emocionais, e você muitas vezes cresceu como um adulto imaturo que não consegue separar o que são os seus sentimentos, o que são os sentimentos dos outros, o que é você que está fazendo contra você próprio e o que o outro está fazendo contra você, o que o outro está fazendo contra você só porque você se coloca na situação. E aí nesse emaranhado, nessa bagunça, você fica se sentindo mal e sofrendo o dobro do que você sofreria se você entender melhor o que eu vou te explicar hoje e começar a se basear nisso, desenvolver o que eu vou te falar aqui hoje. Isso é um atalho para você fazer quem você é, parar de beber. Você avançar nisso, você parar para olhar para isso. Porque é muito fácil, é muito raso você olhar... A vida de ninguém é perfeita, mas é muito raso você olhar para trás e pensar que foi tudo certo, não teve nenhum problema. E não necessariamente tem um problema com os seus pais, é uma dinâmica de você, os seus pais, a cultura, a história, enfim. O que acontece é que se a gente não se dá conta disso, a gente pode se manipular. E eu vejo muita gente, principalmente quando a gente está em sofrimento, em estresse, você se manipula. Porque tem muita energia emocional nesse enredo. E esses jogos psicológicos, eles são uma forma, então, automática, que é um papel que você se coloca meio que sem querer, de um enredo, como se fosse uma novela barata, com um roteiro fraco, de uma história infantil. Mas você, como adulto, às vezes se coloca nisso sem perceber. E você não faz, e não é uma coisa totalmente inconsciente, né? Só um adendo aqui, uma coisa inconsciente é algo que a gente não tem acesso, a gente não é capaz de identificar em si próprio, a gente vê só vestígios disso, no máximo. Mas não é disso que eu estou falando. Esse tipo de manipulação psicológica que você pode se colocar em situações de estresse que atrapalham a sua vida, geralmente tem muitas evidências disso. E se você começar a compreender primeiro racionalmente o que eu vou te explicar aqui, você já vai ser capaz de começar a se policiar e tentar fugir dessa prisão mental que talvez você nunca tenha pensado que você se colocou, mas se coloca. E conforme você ouvir o que eu vou falar aqui, vai ficando mais claro. Olha, por que isso é um atalho? Porque o problema dessa parada, desses jogos mentais que eu vou te explicar, dessa forma de enxergar o mundo, é que as necessidades humanas, emocionais, são justificáveis e é necessário que cada um de nós tome atitudes e organize a nossa vida para que a gente tenha nossas necessidades satisfeitas. Tanto físicas, emocionais, psicológicas. Como é que a gente faz isso? Vitor, mas como é que eu vou satisfazer minhas necessidades emocionais? Eu já não confio mais em ninguém, eu não consigo mais, eu me sinto sozinho, eu me sinto abandonado, eu me sinto injustiçado, eu sinto que ninguém se importa comigo. Olha, é muito mais provável que você seja o responsável por isso do que o mundo seja insuficiente para você. Né? Você pode ser a exceção da exceção, mas as suas necessidades emocionais são responsabilidade sua. Ai, Vitor, mas o alcoolista, sabe o que ele faz? Ele sai O meu filho alcoolista, ele sai para beber na sexta-feira e eu fico preocupada e ele parece que ele me envergonha com esse comportamento dele perante a sociedade. E é culpa dele que eu tô me sentindo assim. Eu falo, filho, olha como você faz a mãe sofrer. E Vitor, isso não é suficiente para ele mudar.
Se você pensa assim, você está pensando exatamente do jeito que eu estou te falando, que eu vou te explicar melhor aqui, que é uma forma injusta, imatura e bagunçada de enxergar as coisas. O seu medo, a sua tristeza, a sua raiva, a sua decepção, são todos problemas seus. Credo, Vitor. Para você é fácil falar isso, você não vive com um alcoolista. Se eu vivesse, mesmo assim, seria um problema meu, né? Uma forma de olhar. Você pode escolher não se responsabilizar por os seus sentimentos, né? Mas são problemas seus. Ai, Vitor, você tá me falando então? Deixa eu ver se eu entendi. Que o que eu sinto, ninguém... As pessoas não têm obrigação de fazer tudo o que eu quero? As pessoas não têm obrigação de satisfazer os meus desejos, as minhas necessidades da forma que eu quero, na hora que eu quero? É isso que eu estou dizendo. Ninguém é obrigado a fazer nada por você. Ninguém te deve nada. Vitor, mas eu dediquei a minha vida inteira àquela pessoa, a essa relação, a esse casamento. Vitor, mas eu amamentei o meu filho, troquei a fralda e agora ele sente que ele não me deve a vida dele. Ele sente que ele pode não me obedecer o tempo todo. Eu acho que ele sente a verdade, ele não te deve nada, né? O bom pai, a boa mãe é aquele que se torna inútil. Né? Se você ainda está sugando o seu filho, tentando, sei lá, salvar a sua vida, preencher a sua vida, segurando o seu filho, você está matando ele emocionalmente. Então ele fugir de você é saúde. Porque você está muito atrapalhada nas suas emoções. Credo, Vitor, hoje está pesado, mas é esse peso que vai te ajudar a deixar mais leve. A gente pesa aqui para deixar a sua vida mais leve. Mas a gente precisa pesar hoje. Isso é uma necessidade. Porque na medida em que você não entende que os seus sentimentos, as suas expectativas, os seus desejos são problemas seus e completamente seus, você vai travar. Você vai colocar uma carga pesada demais, esperando que uma pessoa, muitas vezes, que naquele momento não está em condições de fazer o que você quer, e você vai continuar apertando de uma forma que só vai fazer as coisas piorarem. E aí você não vai conseguir ajudar essa pessoa a ter condições de poder cuidar de você como você merece. Porque se a gente está falando de alguém que bebe demais, é uma pessoa que está enroscada com um problema sério. Não é brincadeira. Aí fala, ai, Vitor, mas a gente fica doente também. Ok, mas a culpa é de quem? A culpa é dele? A culpa é sua? A culpa é de ninguém. Você vai reclamar para quem, criatura? Não vai te ajudar em nada. Você pode pedir ajuda, você pode buscar uma solução, mas ficar se colocando numa posição assim de ai, não tenho o que fazer, ai, os outros, ai, meu Deus, só vai te afundar mais ainda. Tá entendendo? Então, vou chegar no conteúdo agora principal. O que eu tô falando? Esses jogos psicológicos que a gente cria, tá? Eles vêm de um tipo de técnica chamada de terapia transpessoal, do Eric Berne. Né, que ele falava o seguinte, né, ele deu uma forma didática de explicar um fenômeno que a gente vê com muita clareza em muitas pessoas, e qualquer um de nós, se não prestar atenção, pode acabar se colocando, pelo menos por um período, nessa posição. O problema maior é quando você não entende isso e não sai dessas posições. Eu quero que você imagine agora comigo um triângulo. Tá? Um triângulo. São 3 posições, 3 papéis. 3 papéis de um jogo mental terrível, que você é responsável por se colocar nele, mas quando uma pessoa se coloca, são 3 papéis, são um triângulo, tá? Um triângulo. Cada vez que uma pessoa se coloca num papel, ela estimula, ela inspira outras pessoas a se colocarem nos outros 2 papéis. Então são 3 papéis, esses você memoriza e coloca no chat aqui. Porque se você não memorizar, vai ser difícil você entender o que eu vou falar a partir de agora, tá? Eu estava contextualizando, eu estava fundamentando, mas agora eu preciso que você memorize esses 3 nomes, tá? Que são os papéis de vítima, salvador e perseguidor. Anota aí, vou te dar um segundo para você pensar, para você memorizar, para você colocar na cabeça, porque eu vou precisar que você memorize isso para poder te explicar um conceito muito importante agora.
Tá? Me bota no chat aqui para eu saber se você já foi o suficiente para você entender quais são os 3 papéis: vítima, salvador e perseguidor. Coloca no chat aí. Tá? Quem tá chegando agora, ó, é uma live barra pesada, tá? Se você não pegou o início, pode ser que você não entenda direito o que eu tô falando agora, então não se ofenda com o que eu vou falar, tente não se ofender, porque se você perdeu o fio da meada, pode ser que você sinta como agressivo o que eu vou te dizer. Mas o que é agressivo de verdade é você ficar vivendo algum desses 3 papéis sem saber que está vivendo. E isso destrói a tua vida. E isso faz realmente o alcoolismo de quem você ama destruir a tua vida. Porque justamente você se coloca sem perceber. Não é ninguém que te coloca nisso. Ai, fulano me fez ficar com raiva. Ninguém tem esse poder. Ninguém tem o poder de te deixar com raiva. Ninguém tem o poder de te deixar feliz. Ninguém tem o poder... Porque olha só, eu vou te dar um exemplo grosseiro, extremo, mas você vai me entender o que eu estou dizendo. Ai, como assim, Vitor? O filho não tem que dar orgulho para os pais? Não tem que não. Não tem que fazer nada. E eu vou te dar um exemplo agora extremo, grosseiro, eu te peço licença para dar essa explicação, porque eu acho que se eu falar isso, você dificilmente vai esquecer esse conceito que é relativamente complexo. Olha, os meus sentimentos são problema meu. Isso não significa que uma outra pessoa, sei lá, se eu tô triste, se a minha esposa não pode me ajudar, ou conversar comigo, ou me ajudar num momento que eu tô ansioso, tô mal, eu preciso de alguma coisa e ela me ajudar. Ela pode fazer isso. E eu acho que a gente faz isso por quem a gente ama. Mas, agora, dizer que ela é responsável por me deixar feliz é um absurdo total. É um absurdo total. E eu vou te explicar por quê. Porque quando a gente fala assim, às vezes tem gente que está muito imersa nisso e não entende. Então eu vou te pedir licença para dar um exemplo pesado, tá? Imagina uma pessoa, um bandido, um agressor sexual. Ele chega, olha na rua e ele fala, olha, um estuprador, né? Uma coisa horrorosa, né? Ele olha na rua, ele vê uma pessoa, ele sente atração por aquela pessoa. Aí ele olha e vai lá e resolve cometer uma violência sexual. E aí vão lá e falam, ô, fulano, você vai preso, tá? Vamos algemar o cara lá. E daí na audiência ele vai falar, mas olha, mas também, olha as roupas que a pessoa estava usando, ela me provocou. É sério? É sério? É sério, porque se você assumir que o outro é responsável pela sua felicidade, o outro é responsável pela excitação sexual de um bandido. De um ato horroroso. Né? Então, é isso que eu quero dizer com ser responsável pelos seus sentimentos. E com entender que ninguém te deve nada. Ah, o fulano achou não sei quem atraente, então ele se deu ao direito de ir lá e encher o saco dela. Ele se deu o direito, ele não tem esse direito. Tá errado, é um absurdo, é ridículo, é horrendo, repugnante. E eu sei, eu peço licença por ter sido tão agressivo nesse momento para explicar isso, mas é porque é para fixar na sua cabeça de que ninguém te deve nada. E no momento que você começa a pensar, não, mas eu tô casada com a pessoa, se ela não faz tudo o que eu quero, aí você começa a cobrar. Aí você começa a cobrar, você começa a reclamar, você começa a dizer, ai, mas eu tô sexta-feira em casa à noite e você vai sair com seus amigos, não vai ficar comigo? Primeiro, não é uma mera escolha. O cara tem alcoolismo. Ele tá todo atrapalhado, o cérebro dele tá todo bagunçado. Não é uma escolha tão normal, assim, é uma escolha doentia. Faz parte, muitas vezes, dos sintomas. E aí, se você agir como uma vítima, tipo assim, a vítima age assim, ai, pobre de mim, ai meu Deus, tudo de ruim acontece, eu fui tão boa, eu fiz a janta, eu lavei as roupas dele, eu passei as camisas, e ele, olha como ele é mau, ele sai com os amigos e me deixa sozinha no final de semana. Quando você entra num papel, o que você faz com o outro? Você inspira, você incentiva, você estimula, você não causa, você estimula, você inspira, você incentiva.
Mas a pessoa, às vezes, muitas vezes, ela se coloca no outro. E qual é o outro papel? Se você se coloca como vítima, o outro vai se colocar ou como perseguidor. O perseguidor é aquele que acusa, que reclama, que desqualifica você. Ou vai entrar como salvador. Salvador é aquele que faz o quê? Aquele que, não, então eu vou parar de fazer qualquer coisa. Não, eu não vou mais sair com meus amigos nem um momento. Eu vou viver só para te agradar o resto da minha vida. E olha, se o seu marido, seu filho, ele passa pelo papel de salvador com você, vai estourar. Depois ele vai estourar, você vai ficar sem entender. Por quê? Porque qualquer pessoa que vive uma falsidade, mesmo bem intencionada, eu vivo só para agradar o outro, eu vou estourar. Eu não vou aguentar. Tem que ter o equilíbrio da responsabilidade pelos próprios sentimentos e ações. É aquela coisa, e eu sei que não é simples, mas é aquela coisa. Você está ajudando ou não está ajudando a pessoa que você ama como uma decisão sua. Ai, Vitor, mas são 20 anos de casamento, eu peço para ele ir embora e ele não vai. A gente tá falando de adultos aqui, né? Tá falando de adultos aqui. Você consegue ir embora se você quiser. Pode não ser fácil, ok, eu acredito. Agora, dizer que não, que o outro faz a sua vida um inferno, não. O maior inimigo de cada um de nós somos nós mesmos. Você pode dizer que o outro não te satisfaz como você acha que deveria. Mas perceba, cada vez que você entra numa ponta do triângulo, você empurra os outros. Então, e às vezes isso acontece em várias relações, tá? Não só com o alcoolista, mas ao longo da sua vida, sei lá, o funcionário vítima, ele enxerga o chefe dele como o perseguidor. Pobre de mim, meu chefe não me dá aumento. Mas você chega atrasado, você faz um serviço meia boca. Você não colabora para receber o aumento, você não merece um aumento de repente. Eu não estou dizendo que sempre é assim, mas tá entendendo? Aí vai lá e começa a viver como, porque a vítima, o que a vítima ganha de ser assim? A vítima ganha porque ela se sente livre da responsabilidade. Tudo que uma vítima quer para se sentir bem é se livrar das responsabilidades. A vítima diz coisas como, não tem o que fazer. Sabe, é tão difícil. Quando alguém oferece alguma sugestão ou algum caminho para uma vítima, a vítima exclui aquilo, ela nem te escuta, né? Volta e meia aparece uma vítima nas mentorias gratuitas, você consegue ver elas. Elas não têm pergunta nenhuma, elas têm só uma reclamação. E aí eu transformo numa pergunta e tento achar uma explicação. Daí eu termino a explicação, a pessoa me traz outra pergunta e eu paro. Falou, o que eu expliquei? O que você entendeu do que eu expliquei? E a pessoa não entendeu nada. Sabe por quê? Porque ela não está nem curiosa sobre uma possibilidade de solução. Ela está muito mais motivada a tentar buscar a compaixão dos outros através de uma postura de uma pessoa fraca, coitadinha, que, né, olha só como a dona fulana, o seu Beltrano, eles sofrem com o filhinho deles. E o filho dele, deram de tudo para esse filho e hoje, nossa, como esse filho é ingrato, ele tá lá na Cracolândia. Não cai nessa, né? Ou sei lá, é muito comum eu ver isso, às vezes é uma história, né? Quando hoje eu ainda trabalho como psicoterapeuta, né? Eu atendo pessoas em psicoterapia, né? E aí, volta e meia, alguém está me contando assim, sobre a vida de infância, sobre os pais. E daí é muito comum acontecer o seguinte, a pessoa contar assim, nossa, Vitor, sabe como é que é? A minha mãe, ela fazia tudo. Nossa, era tão coitadinho, o meu pai era uma pessoa tão, sabe, egoísta, amarga, ruim. E a minha mãe, nossa, ela é uma santa abençoada. E às vezes é verdade. Mas na maioria das vezes, quando a gente vai ver, essa mãe é uma vítima e o pai não é inocente. Mas o pai fica numa posição de ou perseguidor ou salvador. E aí não fica uma coisa coerente, porque as pessoas não são tão delimitadas assim. Elas não são tão rasas assim. Ninguém é 100% vítima. Você pode ser vítima de um assalto, beleza, você foi vítima de um assalto. Mas aquilo durou meia hora, 10 minutos, 5 minutos. Depois você já não é mais vítima.
Você pode buscar os seus direitos, você pode reagir. Você não vira uma vítima para sempre. Agora você é uma vítima desamparada. Você pode tomar medidas para evitar um próximo assalto. É impossível ser 100% livre de ser uma vítima, mas ninguém é uma vítima 100%. Né? Você pode ter sofrido algum momento em que uma pessoa fez uma injustiça com você e você esteve como vítima naquele momento circunscrito. Mas e aí, o que você vai fazer com isso que aconteceu? É outra coisa. Ninguém é 100% mal, perseguidor. Assim, nossa, a pessoa... o perseguidor é aquele que está sempre acusando os outros de serem errados. O perseguidor, quando ele vê você tentando fazer quem você ama parar de beber, é aquele familiar que olha para você e com desdém desqualifica o que você está tentando fazer e fala, esse alcoólatra aí é um vagabundo. E você é uma trouxa. Ou um é vagabundo, outro é trouxa. Sim, o perseguidor bom mesmo é só ele. Só ele que é bom. Perfeito dele é só esse. Tá entendendo? O perseguidor é isso. E o salvador é aquele que o perseguidor ganha de fazer isso? Qual que é o ganho secundário dele? O ganho secundário dele é se sentir perfeito, né? Por quê? Se o inferno são os outros. Ele que bebe, eu tenho que mudar? Cala a boca, moleque. Você não sabe como é que é viver com um alcoólatra? Você não sabe como eu sou... Aí vai alternando. Como ele é um lixo... Daí por quê? Porque o perseguidor ele tá apontando o dedo para os outros e ele se sente perfeito. Ele se sente, nossa, não, ele não tem defeito nenhum. Ele é como se estivesse na soberania do universo. Ele tá no alto do Olimpo, ele é um deus do Olimpo. E os réis mortais estão aqui sendo julgados pelo perseguidor, porque ele sabe o que é certo e errado. Fulano é sem vergonha, outro é vagabundo, outro é trouxa. Ele que é perfeito. E aí ele fica olhando para os defeitos dos outros como se ele não tivesse nenhum. Como se ele tivesse, né, aquela crítica construtiva de quem não construiu nada. Aquele familiar que não faz nada para ajudar. Só aparece na hora de um incêndio. E aí fica reclamando do que todo mundo fez. Né? E o salvador, o que acontece? O salvador é aquele que ele tira a autoestima dele de ser o bonzão. Nossa, olha só, o meu filho chegou bêbado em casa e aí eu tentei dar janta para ele e ele disse que não queria comer. E aí ele acordou e estava com uma dorzinha de cabeça, eu levei um analgésico para ele e um suquinho de laranja. E levei um cafezinho na cama para ele ficar mais feliz. Quando acordasse da ressaca, já ter tudo certinho ali para ele. Viu como eu sou uma pessoa boa? Vitor, eu nunca nego nada pro meu filho. Né? Eu não sei por que ele insiste em beber cachaça na minha casa. Aí pergunta, o seu filho trabalha? Não, não trabalha. Então de onde é que vem a cachaça? Vitor, eu compro pra ele me pede. O que eu vou fazer se ele me pede? O Salvador é assim. O Salvador misturado com vítima agora, né? Ele me pediu, eu tenho que dar. Aí o que é? O Salvador se coloca numa posição de meu Deus, eu tenho que salvar o fulano. Aí ele tá no bar, deixa eu ir correndo pegar ele. O Salvador adora uma tragédia. Ele adora a adrenalina de um problema. Ele não consegue viver sem isso. A autoestima dele é nisso. Ele espera o outro ficar num momento lixo para ele aparecer saltitante sobre as águas, dizendo que ele é maravilhoso. Não, agora deixa comigo que agora eu vou levar para uma internação, ou deixa comigo que agora eu vou resolver esse problema. E aí a hora que melhora, a autoestima dele já não é mais nutrida por esse senso de seu salvador, e ele some. Ele some, misteriosamente ele some. Você se identificou com algum desses papéis? A real é que as pessoas costumam transitar entre um papel e outro. Vítima, salvador e perseguidor. Às vezes você começa como vítima, falando assim, o alcoolista, ele é ruim, não sei o que comigo. E daí o alcoolista como perseguidor, xingando você, falando, porque você é culpada por eu beber. Aí de repente o alcoolista começa a ficar mal, daí ele passa a ser vítima. Mas eu tenho uma doença, é tão difícil, eu não consigo, eu não resisto, né? Vem voando pela janela com asas de anjo, uma garrafa de cachaça na minha mesa, e essas asas de anjo vão no copo de cachaça e se viram sem nada acontecer. Quando eu vejo,
já tem cachaça na minha boca. E quando eu vejo, já foi engolida, o alcoolista como vítima. Aí você fala, ai, coitadinho, meu Deus. Nossa, pobre de você. Doutor Vitor, me ajuda. Você viu? Virou salvador e já virou vítima na cara. Doutor Vitor, por favor, me ajuda. Eu não tenho tempo para te ouvir. Eu não tenho dinheiro para te contratar. E eu não tenho nem interesse em fazer nada diferente. Mas, doutor Vitor, venha e me salve. Eu não vou te salvar. Eu não vou te salvar porque não é assim que salva. Não é assim que ajuda. Tinha uma vez um cara, ele estava andando pela floresta e ele apreciava muito borboletas. Ele era um grande estudioso, né, um biólogo. E enquanto ele estava começando a estudar biologia, ele adorava os animais, né? E ele estava passando por uma floresta e ele viu uma lagarta rastejando assim, uma lagarta que já era quase uma borboleta, né? Ele viu uma borboleta presa dentro de um casulo. E se retorcia, e ele estava passando e ele ficou muito comovido com aquilo. Ele olhou para a lagarta passando por aquela dificuldade e o coração dele partiu, ele olhou para aquilo, ele pegou o casulo daquela borboleta que estava se debatendo e comovido com aquela situação, ele tirou da mochila uma pequena tesoura. E com a tesoura ele deu um leve corte na beira assim do casulo, de forma que não cortasse a borboleta que estava dentro. E assim que ele abriu esse casulo, saiu ali de dentro uma espécie de larva com borboleta se rastejando pelo chão. O que esse cara não sabia é que a força que aquela borboleta estava fazendo para sair do casulo, aqueles movimentos que ela estava fazendo para sair do casulo, eram, na verdade, estímulos que ela estava dando para que os fluidos saíssem do corpo e fossem para as asas. Só que ao cortar esse casulo, esse senhor determinou o destino dessa borboleta, de que ela nunca, jamais teria asas para voar. Porque na ânsia de ajudar e na ignorância de ajudar, né, no egoísmo dele, de ir aliviar a ansiedade dele, ele condenou aquela borboleta a viver como uma larva para o resto da curta vida dela. Porque ele destruiu a capacidade, ele destruiu a chance de crescimento daquela borboleta. E em nome de uma coisa que ele nominou como amor. Mas agora, ouvindo essa história, você decide, será que era amor ou era ansiedade? Ai, mas eu já dou tanto amor, será que é amor ou ansiedade? Quando eu ajudo de uma forma irresponsável, quando eu estou mais preocupado em aliviar a minha ansiedade, sem entender o que está acontecendo ali, isso é amor ou é covardia? Isso é amor ou é egoísmo? Esse julgamento eu vou deixar com a sua consciência. O que você está fazendo com a sua vida? E com a vida das pessoas que você diz que ama. Né? E aí, certo, estamos chegando no fim já. Então, o problema disso não é que as pessoas... e as pessoas que entram nessa parada, nesse circuito imaturo, inclusive tem uma parte no curso ACA, logo no início, que tem um módulo chamado Qual o seu papel? Que a gente se aprofunda nessa dinâmica, a gente se aprofunda também como essa dinâmica se cria e como sair dessa dinâmica. Porque é uma parte da preparação que eu acredito ser necessária. A gente se aprofundar nisso e você sair desses jogos mentais e você se identificar a eles e começar a trabalhar para sair deles. Para você sentir mais liberdade. Isso faz parte de cuidar de si, que é um fundamento absolutamente necessário. Faz parte do método ACA para você fazer quem você ama parar de beber. Não é opcional. Você não consegue fazer uma pessoa que você ama parar de beber se você faz força para ter uma vida miserável. E quem faz isso que eu estou falando está fazendo força para ter uma vida miserável. Como é que eu vou inspirar ou incentivar ou qualquer conselho que seja quando eu vivo uma vida horrorosa? Quando eu vivo uma vida de covardia? Quando eu vivo uma vida de esquiva, de impulsividade? Quantas vezes você já foi esse senhor que cortou as asas, que cortou o casulo? Quantas vezes você já foi? Em nome de uma coisa que você chamou, de uma forma errada, cruel e egoísta, de amor. Você não é obrigado a amar ninguém, mas se você não conseguir nem dar o nome certo para as coisas, você vai se perder. Né? Eu não acho que isso é amor. Você pode ter sua opinião.
E como é que você faz para não se colocar mais nesses papéis? Primeiro, tomando consciência que eles existem, tá? Eu resumi aqui, se a gente fosse acrescentar, tem pelo menos mais um papel, tá? Eu vou falar rapidamente, tem salvador, vítima e perseguidor, mas tem também o neutro. O neutro é aquele que vê tudo acontecendo e ele se faz de desentendido. Ele também colabora para esse tipo de coisa acontecer, né? O que acontece? Como é que você sai disso? Primeiro, tomando consciência de que esses jogos mentais existem. Eles são atraentes. Eles são o primeiro impulso que a gente tem, às vezes, de resolver alguma coisa. Quando a gente está ainda ou muito estressado, ou a gente ainda está muito imaturo no processo de desenvolvimento emocional. E você precisa prestar atenção, não só na sua opinião, porque numa opinião rasa, talvez você não perceba, mas examinar como é que você cria os relacionamentos. Não só com o alcoolista, mas como é que você costuma se colocar nos relacionamentos? Com o alcoolista também. E começa a observar os outros também ao seu redor, como é que eles se colocam, né? E o segundo passo, vamos dizer assim, né? A segunda sugestão que eu te dou é você reconhecer e validar o que realmente é real. São as suas necessidades emocionais que estão por trás desses papéis. Se você é salvadora, você tem necessidade de ser importante. Tá tudo bem. Todo mundo tem necessidade de ser importante. Você não está errada por isso. Você não é má, você não é desqualificada por isso. Agora, você quer ser importante? Você tem essa necessidade? Isso é problema teu. Se você quer realmente ser importante, faz algo que ajude alguém. Não qualquer coisa. Eu estou fazendo essa live aqui, eu tô falando coisas que eu já sei, você já percebeu? É um assunto que eu já falei muitas e muitas vezes. Mas eu tenho vontade de ser importante também. Importante no sentido assim de que você importe algo que eu estou trazendo para dentro da sua vida. E isso se torna uma coisa maior que eu. Você não precisa nem lembrar que fui eu que falei. Mas isso já me satisfaz. Então eu estou aqui fazendo algo que não é para mim, é para você. Tá entendendo? E não é do jeito que eu acho mais fácil, é o jeito que eu acho que você vai entender melhor. Eu posso não acertar, mas eu estou tentando assim. Tá entendendo? Então a gente reconhece as necessidades emocionais. Então, ao invés do Vitor ser salvador, que vai agora, deixa eu pegar cada pessoa, todo mundo que quer. Eu tô com umas 200 mensagens aqui, só hoje eu recebi. Vitor, me ajuda, faz isso, faz aquilo. Se eu entrasse no papel de salvador, eu ia largar o meu filho, a minha esposa, a minha vida, o meu trabalho, ia ficar falando de graça com as pessoas. E eu te garanto, a maioria não ia nem responder. E eu ia ficar desesperado. Ai, meu Deus, a Josefina lá pediu minha ajuda lá. E ela disse, coitada, não tem dinheiro, não tem tempo, quem tem que resolver a vida dela sou eu. Não, negativo. Negativo, eu não sou salvador de ninguém, Deus me livre. Deus me livre. Eu não quero esse tipo de relação na minha vida. Ai, Vitor, me salva. Não. Porque quando você assiste uma pessoa na internet, ou quando você me assiste mais especificamente, talvez você pense, deixa eu ver se eu confio nesse barbudinho. Deixa eu ver se eu acredito nesse cara. Isso que ele está dizendo presta ou não presta, se isso aí faz sentido ou se é uma baboseira, né? A internet é assim, né? A gente faz isso. Só que às vezes você não percebe é que eu desse lado aqui, eu também estou filtrando. Também estou filtrando. Eu não sou um caça-like que faz tudo por seguidores. Longe de mim, eu estou aqui trabalhando. Eu estou aqui atrás das pessoas, também estou selecionando. Tem um monte de gente que está ouvindo o que eu estou falando aqui e vai jogar fora. Ok, mas o que faz eu continuar são aquelas pessoas, que não são todas, que vão se comprometer, que vão dar vida a tudo isso, que vão fazer isso ter significado. E são essas as pessoas que vão conseguir fazer quem ama parar de beber. A maioria das pessoas não vai nem fazer. A maioria das pessoas não vai nem ouvir. E vai sair reclamando, dizendo o quanto a vida dela é difícil. A maioria das pessoas vai fazer isso. E eu vou dizer, olha, a vida é tua. Você acha que está me selecionando, mas eu também estou te selecionando. Tá entendendo? E a vida é assim. Eu não vou te salvar. Ninguém vai te salvar. Você também não vai salvar ninguém, porque não é assim que ajuda alguém. Não é assim. Criando dependência. Eu não quero gente dependente. Eu quero gente que esteja querendo crescer. Né? Essa é a ideia. E beleza, então primeiro ponto, você toma consciência desses jogos mentais, você avalia os teus relacionamentos, você reconhece as tuas necessidades emocionais básicas, genuínas, que são justas e precisam ser cuidadas. Você quer se sentir amado? Então construa relacionamentos assim. Tá entendendo?
Se a pessoa que você ama está doente e não está conseguindo te dar aquilo, reconheça que, ó, eu preciso e essa pessoa agora não está podendo me dar. E aí você vai para o terceiro, ó, buscar satisfazer as suas necessidades emocionais das formas mais saudáveis possíveis. Ah, eu sofro muito que meu filho bebe demais. Então, olha, vou resumir o que eu disse até agora. Então, acorda, cresce e faz algo que preste para tentar, pelo menos, ajudar o teu filho. Porque se você faz de qualquer jeito, de qualquer forma, você está sendo parte do problema, cara. Não tem muito por onde fugir. Ou você é parte do problema, ou você é parte da solução. Qual que é o lado certo? Eu não sei, a vida é tua. A vida é tua. Só que não tem como sair impune, né? Cada decisão tem uma consequência. Então, você vai tomar consciência, reconhecer os sentimentos, as necessidades emocionais, buscar satisfazer de formas saudáveis e, ó, se responsabilizando sobre como a tua vida está hoje. Você tem a vida que você construiu até agora. Não tá como você queria? Beleza, vamos olhar daqui para frente. Mas você está vivendo, você está colhendo aquilo que você plantou, decisões que você tomou. Você pode tomar outras, isso é uma excelente notícia. Que o ruim que você está vivendo hoje, você criou. Foi o resultado de um monte de coisa que você fez que não foi para o lugar que você queria. Isso é uma excelente notícia porque te dá a oportunidade de você começar a reconhecer e colocar a tua vida para o outro lado. Né? Você é adulto agora. Arruma os teus cacos aí, junta as coisas aí. Se você estiver disposto a lutar, vai sempre ter alguém para te ajudar. Mas não vai te salvar, né? Não vai te salvar. Você não vai te ajudar, não. E quando você estiver ajudando quem você ama a parar de beber, presta atenção nisso, tá? Presta atenção nisso, que vai te ajudar a não entrar nessa. Ó, o teu papel é o quê? Gerar interesse e comprometimento no outro em parar de beber. Se você quer fazer quem você ama parar de beber, né? Você pode não querer isso também. Então, ó, um beijo, tchau, beleza. Agora, se você quer fazer quem você ama parar de beber, o teu papel não é se descabelar, não é fazer, não é tirar o teu autorrespeito, não é no teu sangue, no teu choro, no teu sofrimento você vai fazer isso virar bem-estar para o outro. Não, isso não existe. É na tua responsabilidade. É naquilo que você faz da tua vida, o caminho, né? Fazer quem ama parar de beber exige você aprender. Você tem condições de aprender. Você pode fazer isso. Por exemplo, agora você está assistindo um vídeo que já te dá uma ideia. Se você quer dar um passo adiante, você ainda tem o curso ACA. Ai, Vitor, mas o curso ACA tem que pagar. Tem que pagar. E eu vou te falar, é discutível isso. Mas eu vou te falar que é barato. É barato. Você não vai... Muitas vezes a pessoa só percebe depois que entra. É barato perto de qualquer outra coisa que você vai tentar buscar nesse sentido. Você vai investir umas 10 vezes mais com uma qualidade 10 vezes menor. O curso ACA, inclusive, vai subir. Então, e é uma opção, você não é obrigado a fazer. Tá entendendo? Aí a pessoa fala, ai, Vitor, mas por que você não ajuda todo mundo? Pô, eu acho que eu tô ajudando, né? Eu acho que eu ajudo bastante. Eu ajudo bastante. Então, sempre que vier alguém pedindo para você ajudar, primeiro para e reflete. O que eu estou fazendo? Eu estou fazendo algo que vai ser produtivo a longo prazo? Ou eu estou só tentando afogar o meu sentimento? Eu estou só me sentindo, não tem solução. A vítima é assim, né? Não tem solução. Sabe aqui que não tem solução? É a morte. A morte não tem solução. E mesmo assim tem pelo menos 2 pessoas que voltaram, né? Lázaro e Jesus. Então não ter solução é só uma palavra. É só uma crença. Você pode dizer que você não quer, isso é muito diferente. Não querer é uma coisa. Agora, dizer que não dá, você está mentindo, você tá de papo furado. Tá? Não perde mais seu tempo com isso. Certo? Espero que você tenha aproveitado esse vídeo, tenha te ajudado. Comenta aqui para mim para eu saber se você chegou até o final. Coloca assim, hashtag cheguei até o final para eu saber. Se você não se inscreveu ainda, se inscreve na Semana ACA, que vai começar daqui 4 dias, dia 30 de maio. Coloca o seu e-mail, entra no grupo do WhatsApp que a gente vai mandar todas as informações por lá. Eu vou ficando por aqui, até a próxima e tchau!